Pessoal, então, bom dia a todos. Hoje teremos uma aula bem especial com o Rodrigo, falando aí de envelhecimento da pele, uma perspectiva global, vendo o que foi visto lá em Mônaco, né, Rodrigo? A ideia foi justamente trazer um review aí do que a gente ouviu e viu, né, no evento lá em Mônaco, um evento internacional que fala sobre longevidade, estética. Então, tem algumas coisas interessantes para a gente discutir sobre pele, saúde de pele, envelhecimento, assuntos da atualidade. E, pessoal, antes que perguntem, sim, a aula ficará gravada, como sempre, tá? E a partir de amanhã à tarde ela já vai estar disponível nos nossos canais, no canal do YouTube da Purifarma e também no nosso canal do Clube da Nutrição do Telegram. Ok, Rodrigo? Bora lá, então, gente. Bora lá, é contigo. Então, bora lá. Gente, primeiramente, bom dia para todo mundo. Então, a Graça já me apresentou. Meu nome é Rodrigo Granzotti, eu sou biólogo, nutricionista, atualmente nutricionista clínico. Boa parte dos meus atendimentos envolve, né, o tratamento da pele, então eu me debruço muito sobre a nutrição estética, então faço alguns procedimentos, indico alguns procedimentos, então muito do que eu vou falar aqui também é um pouco da minha experiência clínica, e isso ajuda a deixar a aula dinâmica e bem contextual, né? Então, como eu disse, eu trouxe ali alguns briefings do que foi discutido num dos maiores congressos do mundo, né, sobre longevidade e estética, para tentar atualizar aí um pouco da nossa prática clínica. E o bacana desses eventos é que a gente sempre vê e ouve novidades, né? Isso agrega muito naquilo que no que a gente trabalha. Então, ao longo desses minutinhos de aula, a gente vai falar bastante sobre pele, saúde de pele, enfim, tá? Bom, eu deixo aqui os meus contatos, minha rede social, então quem quiser conhecer um pouco do meu trabalho, aquilo que eu estudo, enfim, pode ficar à vontade, que eu estou sempre online ali para interagir com os meus alunos. Enfim, é um espaço de discussão, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o envelhecimento da pele e aquilo que foi dito e discutido, né, nesse evento. Para quem não conhece, o MWC é um congresso, como eu disse, mundial, né, que traz aí as maiores tendências no mundo da estética e da longevidade. E é um congresso onde você tem inúmeras salas que discutem, lógico, vários temas, e a gente tem uma sala específica de nutrição, o que é ótimo, né? E isso mostra o quanto a nutrição ela está fortemente inserida nesse contexto, né? Da longevidade, dos tratamentos estéticos, então não deixa de ser uma forma da gente tratar também o nosso paciente. E uma das coisas que me chamou muita atenção nesse evento foi que das abordagens que foram feitas, né, talvez 50, 60% do que foi dito e discutido nos dias do Congresso, os 3 dias de evento, discutiu-se muito sobre a influência direta dos hormônios, né, sobre o processo de envelhecimento e principalmente sobre o envelhecimento da pele. E aí, quando a gente estuda de fato, né, a dinâmica do tecido, né, a dinâmica da pele, a gente vê que essa estrutura, né, ela acaba fortemente se envolvendo com inúmeros fatores hormonais, principalmente os hormônios sexuais. Então, não é à toa, por exemplo, que na mulher menopausada a gente vê uma mudança bem explícita e abrupta, né, das modificações desse tecido, né, que culminam, lógico, com o processo de envelhecimento. Então, diante desse contexto, né, hormonal, a pele ela sofre muita influência desses hormônios. E uma das coisas interessantes que a gente tem que levar em consideração hoje, na atualidade, é que a pele deixou de fato de ser somente um tecido de revestimento. Até então a gente tinha, e a gente ainda atribui isso, né, para o tecido cutâneo, né, uma função de proteção, de revestir o organismo, enfim, criar, sobretudo, uma barreira que limita, né, o nosso organismo com o meio ambiente. Então a pele tem essa concepção, mas hoje a gente elevou o nível, né? Então a ciência ela avançou para um patamar que a gente consegue, inclusive, descrever a pele
como um tecido endócrino. Então, a pele secreta hormônios e hormônios sexuais, né? Então, esses hormônios regulam as próprias estruturas da pele, como também regulam a função de outros tecidos corporais. Isso é muito interessante porque a pele acaba se envolvendo com o organismo, né? E desempenhando funções que vão além, né, dos mecanismos de proteção. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que levar muito em consideração hoje na nossa prática clínica, porque muito do que o paciente tem de queixa, ou muito do que o paciente traz para o consultório e que acaba se manifestando na pele, pode ter uma relação aí com é, disfunções hormonais. Então, a gente tem que, de certa forma, prestar atenção no discurso do paciente, porque nem sempre o problema é a nível estético, pode ser um problema hormonal, endócrino, tá? Então, eu acho que quando a gente começa a entender essa estrutura, essa complexidade, fica mais fácil da gente ver o que de fato modela, modifica o tecido. Então, esses fatores intrínsecos são importantes da gente levar em consideração, né? Os fatores hormonais, de fato, a gente tem que incorporar nessas discussões. Mas não é só isso, gente. A pele também responde, né, a uma infinidade de fatores extrínsecos, né, fatores ambientais. E se a gente for parar para analisar, até dentro de um contexto de proteção que a pele tem, ela é talvez a estrutura do nosso corpo que mais tem contato íntimo com o ambiente. Então, isso também interfere no processo de envelhecimento, né? As nossas relações ambientais determinam também a forma como nós envelhecemos. E como a pele, ela está em contato direto com o meio ambiente, isso tem relação com a exposição solar, com mudanças de temperatura, diferenças de umidade, contatos com micro-organismos, agentes químicos, agentes biológicos, enfim, isso também acaba modificando o comportamento do tecido. Então, essas interações entre o que vem de fora e o que é de dentro é o que determina a forma como nós envelhecemos. O fenótipo do envelhecimento tem relação com esses dois fatores, né? E como eu falei, dentre os principais mecanismos, né, que tem aí fortemente relação com esse processo, lógico, são aí os fatores hormonais, principalmente os declínios hormonais, né? Porque, como eu disse, a gente tem os principais hormônios, né, os hormônios sexuais, fortemente influenciando a dinâmica da pele. À medida que nós envelhecemos, existe uma tendência natural no próprio processo de envelhecimento da gente diminuir a produção desses hormônios. E isso acaba refletindo na forma como a pele envelhece. A gente vê, como eu falei, isso de forma bastante explícita em mulheres, né? Principalmente ali no período perimenopausa, né, ou pós-menopausa, no qual essa diminuição abrupta da produção dos hormônios ovarianos acaba influenciando diretamente a estrutura da pele. E a gente vê como manifestação, né, nesse público, uma perda estrutural, o que culmina, né, clinicamente com atrofia da pele, e isso se manifesta na forma de uma pele desidratada, numa pele com uma maior rugosidade, né, com os vincos, ou seja, aquelas queixas que de fato são associadas com o próprio processo de envelhecimento. Então, a gente tem aí, ao longo da nossa vida, né, uma diminuição da produção de vários hormônios, né? Então, essas pausas hormonais, elas são inerentes ao processo de envelhecimento. E como eu falei, né, como a pele responde, né, a uma infinidade de hormônios que nós produzimos, isso acaba afetando ou subregulando a função do tecido, né? Então, essa responsividade, à medida que ela vai diminuindo, vai trazendo algumas consequências ou intercorrências para o nosso tecido. Tanto é que quando a gente chega, ou a gente tem os pacientes que por volta ali dos seus 45, 50 anos, é o público que mais procura, né, por procedimentos estéticos, no sentido de tentar resgatar aquela pele mais saudável, né? Antes mesmo dela entrar no período ali de menopausa. Então, é muito frequente a gente ter na clínica, no consultório, esse público com esse perfil de idade, né? Procurando de forma mais intensiva, né? Por esses procedimentos, com o intuito de rejuvenescer o tecido, tá? Então, isso aí é fortemente influenciado por fatores hormonais, ok? Então, dentre os mecanismos que a gente observa, e foi discutido muito isso lá nesse evento,
sobre a influência direta dos hormônios sobre a saúde da pele, o mecanismo pelo qual os hormônios sexuais, sobretudo o próprio estrogênio, modula a função mitocondrial. E a gente leva muito em consideração a função da mitocôndria no processo de envelhecimento. Inclusive, né, se a gente for parar para analisar as teorias que estão por trás desse fenômeno, né, do envelhecer, a gente vai encontrar muita literatura falando das disfunções mitocondriais. E a mitocôndria, né, ela é uma organela extremamente importante para as nossas células, porque ela é produtora de energia, né? Talvez a principal função dela, né, seja de fato aumentar o nosso nível ou manter o nosso nível de ATP celular para que essas células elas desempenhem as suas funções biológicas. E se a gente, ao longo do tempo, ao longo do processo, por vários fatores, né? A gente diminui essa função mitocondrial, existe, né, essas perdas de função, consequentemente, o meu nível energético dentro da célula, ela diminui. E isso acaba contribuindo por várias disfunções, porque se eu não tenho energia suficiente para minha célula trabalhar, para minha célula produzir, né? A gente vai criando alterações, disfunções teciduais, né? E na pele a gente vê muito isso, né? Então, a gente tem que levar em consideração que as células da pele, como por exemplo os queratinócitos, os nossos fibroblastos, são células extremamente dependentes da produção energética. Por exemplo, os queratinócitos são células que se replicam constantemente, né? A taxa de renovação da nossa pele, da nossa epiderme é de 28 dias. Então, vejo que são células que têm uma demanda, né, energética elevada, porque o processo de divisão celular demanda a produção de ATP. Então, esse processo de renovação acaba aí sendo influenciada fortemente pela função mitocondrial, assim como os próprios fibroblastos, que são as células responsáveis pela produção da matriz extracelular, do colágeno, da elastina, do ácido hialurônico. Então, a atividade do fibroblasto é extremamente dependente da quantidade de energia que essa célula produz. E a gente vê na literatura que a redução dos níveis energéticos dessas células, os fibroblastos, acaba comprometendo, né, a produção dos componentes de matriz. E, gente, a gente tem a função mitocondrial, né, dependente de vários fatores, inclusive nutricionais. Então, eu preciso de nutrientes para entrar dentro dessa organela, para produzir energia, mas a gente vai além. Olha só o que os estudos falam e o que foi discutido fortemente nesse evento, que o estrogênio na mulher, né, em especial na mulher, ele é um ativador mitocondrial, né? Mantém essa organela funcionando ao ponto de elevar o nível de energia dessa estrutura, né? Então, para você produzir ATP, como a gente vê aqui, ó, na cadeia respiratória, né? Na fosforilação oxidativa, que é a última etapa do processo de produção de energia, você precisa do estrogênio. Além disso, a gente vê que o estradiol, ele também aumenta a atividade de enzimas do ciclo de Krebs, que oxidam, por exemplo, glicose, que oxidam os ácidos graxos, para a produção de ATP dentro das nossas mitocôndrias. Então, quando eu diminuo os meus níveis hormonais, principalmente nesse período crítico, né, da fase da vida da mulher, a produção energética, a síntese de energia, né, a função dessa mitocôndria, ela diminui. Então, a gente acaba percebendo que isso afeta negativamente, né, a atividade dessas células. Mas a gente não para por aí, né? Então, o estrogênio ele tem aí um papel relevante na produção de energia, né? Mas a gente vê também que o estradiol, ele tem uma capacidade antioxidante, anti-inflamatória enorme. Então, a produção, principalmente das minhas enzimas antioxidantes, glutationa, catalase, superóxido dismutase, também são estimuladas na presença do hormônio. Então, o dano oxidativo, ele aumenta à medida que a minha produção hormonal declina. Isso aqui também acaba combinando com os mecanismos ou com o processo de envelhecimento, porque se eu aumento a produção desses radicais livres, dessas espécies reativas de oxigênio, eu tenho uma maior degradação das minhas estruturas da pele, né? Então, eu perco mais colágeno, eu diminuo a produção de elastina, eu deixo minha pele mais desidratada, porque a produção de ácido hialurônico diminui. Então, a ausência do hormônio também aumenta, né, o dano gerado na pele por vários fatores, principalmente aqueles que vêm do meio ambiente, tá? Então, olha só que interessante, né? A mulher menopausada, que vai se expor ao sol, né, pela baixa capacidade antioxidante que ela tem, obrigatoriamente ela tem que aumentar os seus níveis, né, de antioxidantes orais,
porque a pele dele é muito mais suscetível ao dano, né, nesse período, nessa fase, por conta da ausência do hormônio que eleva o seu nível de proteção celular. Então, o que que a gente tem que levar de lição de casa? Que à medida que eu envelheço, né, e isso eu já estou focando aqui no público feminino, a gente obrigatoriamente tem que aumentar a nossa capacidade antioxidante, tá? Porque de fato isso está prejudicado pela ausência do hormônio. Então, o dano no tecido, né, ele aumenta à medida que os hormônios sexuais diminuem, tá? Então, eu preciso do estrogênio para manter a minha célula ativa, né? Na ausência dele, eu acabo sendo, ou eu acabo ficando mais exposto aos danos, né? Então, a gente vê que essas reações, de manutenção, elas acabam, sendo fortemente influenciadas pelo fator hormonal. E a gente pode ir além. Então, a gente tem aí aumento do processo inflamatório, diminuição da produção de energia, aumento do estresse oxidativo, e a gente também tem, olha só, na ausência do estrogênio, uma maior reação de glicação no tecido, né? Que é um outro fator que foi muito discutido nesse evento, né? Que também favorece o processo de envelhecimento. Então, quando eu diminuo a minha proteção antioxidante, né? Ou seja, os mecanismos de proteção dessa célula, eu deixo também essa célula, ou as estruturas no meu tecido, mais suscetível às reações de glicotoxicidade, que é associada aí ao consumo, ou a produção excessiva, né, de compostos de carbonílicos que alteram a função de proteínas. Então, as reações de glicação na pele, que acabam alterando a função do colágeno, né, da elastina, também se elevam à medida que a mulher ela envelhece. E eu sempre falo que todo colágeno glicado, ele acaba sendo aí, ele acaba perdendo sua função biológica. Então, ele já não exerce mais aquele efeito de sustentação que de fato ele tinha antes, né? Por isso que ao longo desse processo, desse fenômeno, você tem uma atrofia importante das estruturas da pele. E aí a gente começa já a raciocinar clinicamente, né? Puxa, então se eu aumento as minhas reações de glicação, né? Eu, teoricamente, tenho que cuidar com o consumo de determinados nutrientes, principalmente aqueles alimentos com alta carga glicêmica, que elevam os meus níveis de glicose e que favorecem essas reações de glicação. Então, uma das coisas que a gente tem que tomar como nota, né, nesse discurso é que, obrigatoriamente, as mulheres que vão entrando nesse período de menopausa, o tipo de carboidrato que ela consome, faz muita diferença, né, na saúde da pele, porque eu diminuo essas reações à medida que eu melhoro a qualidade, o perfil desses nutrientes, desses carboidratos, tá? Então, isso é muito interessante, porque a gente já pensa nas estratégias anti-envelhecimento, né? Ou que previnem, né, o envelhecimento cutâneo. Então, o tipo de carboidrato faz muita diferença, o consumo de antioxidantes orais faz muita diferença, e tudo isso, né, ao longo desse processo, já favorece, né, a saúde do meu tecido, tá? Então, essas reações de glicação também aumentam à medida que a produção do hormônio diminui, tá? Então, a presença ou a ausência do hormônio, né, dentro das células, né, dentro do tecido, acaba sendo aí um fator determinante para a gente ter profundas alterações estruturais. Uma das coisas que falou-se bastante, né, durante esse evento foi também, além, né, da alteração na produção de energia, no aumento do estresse oxidativo, né, a ausência do estrogênio, ele também leva e diminui a produção de cofatores mitocondriais. E talvez o mais importante, e que tem relação com a atividade da mitocôndria, e mais do que isso, né? Com exercer o seu efeito anti-envelhecimento na pele, é o efeito do hormônio, né? Numa vitamina, né, ativa dentro das nossas organelas, dentro da nossa mitocôndria, que é responsável pela função dessa estrutura, que é o NAD, né? A nicotinamina, a nicotinamina, puxa, me fugiu o nome, mas eu já lembro, né? Então, o NAD, que é a molécula ativa dentro da nossa mitocôndria, é responsável pela captação de elétrons lá no ciclo de Krebs, enfim, que levam esses elétrons para a cadeia transportadora, acabam sendo influenciadas também por esse padrão hormonal, né? Nicotinamina, adenina dinucleotídeo. Olha aí, agora veio a palavra, tá? Então, o NAD, que é a forma ativa de uma das vitaminas do complexo B, né, a B3, ela é extremamente influenciada pelo fator hormonal. E o estrogênio acaba aumentando a atividade, a produção
dessa coenzima, desse cofator, e isso é extremamente relevante para a produção de energia das nossas células, e não só isso, para a produção também das nossas enzimas antioxidantes. Então, qual é o raciocínio por trás dessa disfunção, né? Diante dessa diminuição da produção do NAD, né? Uma das coisas que a gente tem que levar em consideração é que repor essa enzima, ou esse cofator ajuda muito na melhora da atividade dessa mitocôndria. Então, além dos antioxidantes, como a gente falou, a reposição do NAD na forma de niacinamida, ou na própria forma de NADH, que a gente consegue fazer isso também na prescrição nutricional, acaba também elevando, né, e melhorando essa função mitocondrial. E quando eu faço isso, ó, quando eu aumento, né, esse pool de NAD dentro da minha mitocôndria, eu consigo, por exemplo, aumentar ou estimular as minhas sirtuínas, que foi outro tema de discussão dentro do Congresso, porque as sirtuínas são fatores de transcrição que têm relação com a melhora da mitocôndria e, mais do que isso, com a biogênese mitocondrial. Então, eu consigo aumentar o número de mitocôndrias dentro da minha célula. E se eu aumento o número de mitocôndrias dentro da minha célula, a minha função celular, né, a capacidade biológica, né, dessa célula ela aumenta. Então, nos declínios hormonais, nas disfunções hormonais, na perda do hormônio, né? Quando a gente fala de uma nutrição mais molecular, é nisso que eu tenho que pensar, né? Nos componentes celulares que são aí responsáveis pela atividade dessa célula. E o NAD, como eu falei, essa vitamina ativa do complexo B é extremamente importante para a função da mitocôndria, porque ela acaba elevando a atividade dessa organela, principalmente estimulando aí a biogênese mitocondrial por meio dessa sirtuína. E, gente, sirtuína, ela não é só associada à atividade, né, das nossas mitocôndrias. Hoje a gente enxerga, né, a ativação das sirtuínas como uma das principais estratégias anti-envelhecimento que a gente pode desenvolver nos nossos pacientes, né? Então, toda vez que eu ativo esse fator aqui de transcrição, eu acabo prolongando, aumentando a expectativa de vida do meu indivíduo, tá? Isso a gente vê na literatura. Então, as estratégias anti-envelhecimento, as estratégias anti-age que a gente vê hoje, né, geralmente levam em consideração a ativação desse sistema. E esse sistema está dentro da mitocôndria. Então, olha só que maluco, né? Por isso que a gente tem que preservar a função dessa organela, porque toda a essência, ou todo o início de processo, de um processo anti-envelhecimento, está dentro dessa organela. Então, eu sempre falo que a mitocôndria é a casa do sucesso. Se a gente mantém essa estrutura ativa, né, funcionando, a gente consegue ter um bom desempenho celular. A gente preserva a função das estruturas, e é isso que a gente quer mediante o processo de envelhecimento, não perder função tecidual, porque perda de função tecidual está associada a uma infinidade de doenças, e isso encurta, né, nosso tempo de vida. Então, não é isso que a gente quer melhorar essa função justamente para aumentar aí a expectativa de vida. Então, olha só que legal o que eles colocam lá como estratégia, né? Aumento da atividade do NAD, né? Como eu falei, aí tem relação com as vitaminas, né, do complexo B, a suplementação de ácido alfa-lipóico e coenzima Q10, né? Então, são cofatores mitocondriais que já estão intimamente associados aí com as estratégias anti-envelhecimento, né? Então, a gente já consegue, já, mediante esse raciocínio, né, criar estratégias nutricionais de suplementação para poder elevar essa nossa função mitocondrial, né? E como a gente sabe que, puxa, essa mitocôndria era extremamente dependente de fatores hormonais, principalmente o estrogênio, a gente tem como mimetizar a ação desse hormônio, né? A gente tem alguns fitoestrógenos presentes, alguns compostos bioativos que podem atuar, né, diretamente sobre esses mecanismos e ser uma forma efetiva, por exemplo, de reposição, de melhorar o perfil, né, desses hormônios. Então, o que foi dito na literatura? Que, por exemplo, a gente tem ali fitoterápicos, compostos, fitoativos, enfim, que acabam otimizando todo esse processo. Então, a gente tem aqui a Red Clover, né, que a gente, aqui no Brasil, a gente fala muito dela sobre essa função mimetizadora, né, hormonal, porque tem ali as suas isoflavonas e que podem atuar sobre esse sistema, principalmente nessas mulheres pré-menopausa e pós-menopausa. O Vitex, eu gosto muito do Vitex pela ação que ele desempenha sobre a modulação hormonal, então
doses de 250 até 1 grama por dia, né? A gente vê que acaba trazendo essa melhora, né, do perfil hormonal. Vitamina E, a arginina, né? Tem alguns estudos mostrando o efeito da arginina sobre, né, a função do tecido, principalmente por ser um precursor de colágeno, né? Porque a partir da arginina a gente faz prolina, e a prolina, depois que ela é hidroxilada, vira a hidroxiprolina, que é um dos aminoácidos mais presentes na proteína de colágeno. E além disso, né, a arginina, ela é um bom vasodilatador e permite a maior chegada de nutrientes na nossa pele, né? Além disso, né, a gente tem outros cofatores associados à produção dos hormônios, como, por exemplo, a piridoxal 5-fosfato, a vitamina C, o zinco, né? Como eu falei, a coenzima Q10, que é uma coenzima mitocondrial, né? Enfim, então a gente pode já criar aí uma prescrição, né, com o intuito de promover essa modulação hormonal. Então a gente tem hoje dentro da nutrição como trabalhar em cima dessas perdas, né? Dessas pausas hormonais, e em cima dos nossos nutrientes, né? Criar uma estratégia mais efetiva dentro do nosso público, tá? Então, como eu disse para vocês, né? A pele, ela tem aí as suas estruturas, tem as suas organelas. A principal organela que é afetada por esse processo de envelhecimento, né? Pelo declínio hormonal é a mitocôndria. Lembrando que a pele, né? Como eu disse, além de ser uma estrutura de revestimento, ela é uma estrutura endócrina que produz uma infinidade de substâncias, inclusive hormônios sexuais, mas ela é afetada por vários fatores, né? Então, a dinâmica da pele, da estrutura do tecido cutâneo, né, depende do que vem de fora. Então, olha só a quantidade de componentes ambientais que afetam a organização do meu tecido, né? E isso aqui, gente, tudo que tem no meio, que tem contato íntimo com a minha pele, interage com aquilo que eu produzo, né? E aqui entra fatores nutricionais, fatores hormonais, citocinas, enfim. Essas estruturas, esses fatores intrínsecos, junto com esses fatores extrínsecos, é que determinam o comportamento da minha pele. Vale lembrar que esse comportamento, ele não é o mesmo sempre, né? Eu falo sempre que a pele se modifica todos os dias, porque todos os dias a gente modifica esses fatores. O que culmina ao longo do tempo é que, à medida que a gente envelhece, como a gente viu, né, essas estruturas sofrem profundas modificações. E quanto mais velho a gente fica, maior é o dano que a minha pele sofre em relação a esses fatores. É por isso que a gente tem que prevenir, né? Eu sempre falo isso nas minhas aulas, né? Que quanto mais cedo a gente criar estratégias para prevenir o dano lá na frente, melhor. Então, se eu começo, né, os meus protocolos anti-envelhecimento, né? Anti-age para a pele. Por volta dos meus 30, 32, 35 anos, quando eu chegar lá nos meus 50, com certeza esses fatores que agridem fortemente o meu tecido já não vão trazer aquele dano tão expressivo. Então a gente tem como antecipar isso, né? Então até tem ali já hoje, né, a gente vê bastante, muita gente falando em congressos e até na literatura, né, de aumentar o banco de colágeno. O que significa isso? Né? Volumizar a minha pele, a fim de deixá-la mais preparada para o processo de envelhecimento e isso aqui não ser tão agressivo lá no futuro, né? Ao ponto de favorecer esse envelhecimento cutâneo, né? Então, o que eu faço, o que eu antecipo, vai determinar também a composição da minha pele lá no futuro, tá? Então, veja que são vários componentes ou fatores que acabam agredindo a minha pele. Isso aí a gente tem que levar em consideração quando a gente fala em fatores nutricionais, fatores associados ao envelhecimento. E além disso aqui, né? Ou seja, isso aqui agredir, aumentar dano oxidativo, processo inflamatório, degradação, enfim, a gente também tem o envelhecimento intrínseco, como eu falei. São fatores que estão associados ao tempo e que, como a gente já viu, também comprometem a função da nossa pele, né? Então, a maior parte, ou os principais fatores induzidos, né, pelo tempo, né, pelo envelhecimento intrínseco, né, cronológico, é, de fato, né, a perda dos mecanismos de proteção. Como eu falei, geralmente no processo de envelhecimento, a gente aumenta o dano oxidativo e o processo inflamatório. Então, isso aqui, quando a gente já pensa nesses dois fatores, a gente já sabe o que fazer para manter ou manejar esse tecido. Porque se eu inibo essas vias, aqui a glicação entra junto também, né?
a gente preserva o colágeno, a gente preserva a degradação desse colágeno, a gente aumenta a síntese de elastina, de ácido hialurônico, né? Então, em cima desses elementos associados ao tempo, ao envelhecimento e principalmente ao dano que eu gero no meu tecido, que eu vou preservar a função da minha pele, né? Então, vejo, quando eu vou envelhecendo, as concentrações, né, principalmente de colágeno, que é a principal proteína na minha pele, então 75% da proteína da minha matriz extracelular é colágeno, se perde, né, com o envelhecimento. Então, eu tenho que preservar isso, né, tentar manter isso, né, e as estratégias antioxidantes, né, os fotoprotetores orais, ativos anti-inflamatórios, são essenciais para isso. Então, essa desorganização que a gente vê numa pele envelhecida, né, mediante aí os fatores que a gente viu, é o fator aí que desencadeia os sinais clínicos da pele envelhecida. Então, quando eu chego lá por volta dos meus 60, 70 anos, ó, eu tenho um terço da quantidade de colágeno no meu tecido, que a perda ela é bem expressiva à medida que a gente envelhece. Isso aqui acontece quando a gente não tem um cuidado com o tecido, né? Os cuidados nutricionais, enfim, com a nossa pele. Então, eu consigo prevenir isso. Eu consigo tirar o indivíduo nessa situação e tentar chegar ao máximo perto dessa, né? Então, aqui, lógico, vai envolver estratégias tópicas, né? Ativos tópicos, vai envolver nutrição, vai envolver procedimentos estéticos, então eu consigo, entre aspas, minimizar esse dano e tentar chegar numa pele muito próxima daquilo que era quando jovem, né? Basta a gente fazer as intervenções adequadas, tá? Então, uma das células que a gente atua, né, dentro desse contexto de envelhecimento de pele é o fibroblasto, né? Uma das principais células importantes da nossa pele que é responsável pela produção da nossa matriz. E olha só que legal esse estudo aqui, gente. A gente tem vários procedimentos estéticos que estão associados com o envelhecimento do tecido, né? Então, eu tenho, por exemplo, a radiofrequência, eu tenho carboxiterapia. Hoje nós temos aí os bioestimuladores, eu tenho aí os preenchedores, eu tenho os lasers que estão muito em alta. Inclusive ontem eu estava dando uma estudada sobre o endolaser, o endolift, que é uma técnica na qual a gente introduz uma cânula, né, embaixo da pele e ela emite, né, uma luz, um comprimento de onda, né, que estimula colágeno, né, no tecido, né? É uma técnica muito parecida com os bioestimuladores, não sei quem aqui já fez, mas aquela técnica de você preencher, de colocar uma cânula e injetar ali, por exemplo, o ácido polilático, hidroxapatita, hoje pode ser feito junto com um laser de alta potência, né? Então você joga o laser direto sobre a derme, né? Não chega a atingir a camada mais superficial. Isso tem um profundo impacto, né? No sentido de estimular a saúde da nossa pele, das estruturas da nossa pele, né? Então a gente tem tecnologias já hoje bem avançadas que acabam sendo interessantes nessas estratégias anti-envelhecimento, né? Então, até estimulo vocês a procurarem, né, sobre essa técnica, porque ela é muito interessante, é minimamente invasiva, de fato não traz nenhum efeito colateral para o paciente, a não ser um edema após procedimento, porque é natural, gera um processo inflamatório, e esse processo inflamatório acaba sendo interessante, porque é o que estimula, né, a regeneração do tecido, então vai melhorar muito, né, a qualidade, né, da pele, né. A gente tem hoje também o HIFU, né, sendo talvez uma das terapias com grande aplicabilidade dentro da estética e que para tratamento de flacidez, né, de melhora de rugosidade, de aumento de hidratação, é fantástico, né? Então a gente vê resultados muito expressivos com uma ou duas sessões, né? Tem a luz pulsada, tem os peelings, né? Que hoje também está muito em alta, né? Quem gosta dos tratamentos químicos, né? Quem conhece, por exemplo, o Dr. Nelson, ele sabe que a gente sabe que ele faz um baita trabalho com os peelings químicos e a gente vê muito resultado em relação a isso, porque de fato estimulam, né? Os mecanismos de renovação tecidual. A toxina botulínica, né, que hoje já deixou de ser simplesmente uma toxina para ser aplicada no tecido muscular, né? Hoje a gente vê que a toxina botulínica ela pode ser usada, né, na via intradérmica para estimular colágeno, para tratar pacientes acneicos, né?
ou seja, diminui a atividade, produção de glândulas sebáceas. Então, a gente não aplica só a toxina no músculo para paralisar essa estrutura, né? Hoje a gente já faz ali a toxina intradérmica como uma estratégia de promover envelhecimento do tecido, rejuvenescimento do tecido, né? Então, a gente vê muitos colegas hoje que trabalham na área ah, da harmonização facial, fazendo, por exemplo, microagulhamento, né? Microagulhando a pele do paciente e depois aplicando a toxina botulina tópica, né? Como um drug delivery. Essa toxina entra e acaba estimulando ali a produção de colágeno no tecido, né? Enfim, então hoje as terapias já não são tão convencionais como a gente imaginava. A gente já está num nível de audácia, né? Que envolve além de tecnologias, né, técnicas de aplicação que já estão elevando o nível, né, de tratamento da nossa pele para esse fim, né, para retardar o processo de envelhecimento. Mas o que eu gosto desse artigo, que diante de tudo que a gente tem, de tecnologia, de ativos, enfim, olha o que está no meio do processo. Então foque nisso aqui, ó. Então, independente do que você faça para a tua pele, independente do que você adote de estratégia para procedimento, enfim, anti-envelhecimento do tecido, olha o que está no meio do processo. E os autores colocam talvez como os componentes mais importantes. Uma alimentação saudável, então a gente não pode deixar de falar do que eu como ou do que eu deixo de comer vai afetar positivamente ou negativamente a função do meu tecido. Atividade física, então hábitos saudáveis. E, gente, quanto mais a gente movimenta a nossa musculatura, e vou falar de novo, abrir um parênteses aqui. Hoje, eu falei que a pele não é uma estrutura apenas de revestimento. A gente hoje entende a pele como um tecido endócrino. O músculo também é. Quando eu faço exercício físico, quando eu vou correr, quando eu vou para academia, quando eu vou pedalar, enfim, toda vez que eu movimento a minha musculatura, meu músculo produz uma infinidade de miocinas, de substâncias. E existe uma substância que é produzida durante a atividade física, chamada de interleucina 15. Essa interleucina 15, quando sai do músculo e ganha corrente sanguínea, para na nossa pele. E ela estimula o seu fibroblasto a produzir colágeno. Então, o exercício físico para prevenir dano no tecido cutâneo é extremamente importante. Então, toda vez que eu me exercito, que eu tenho hábitos alimentares, eu tenho aqui um mindset positivo, né? Eu vou promover saúde cutânea. Então, independente do que eu faça, se isso aqui não está equilibrado, eu não vou ter o resultado estético que eu quero. E isso é uma coisa que eu sempre bato na tecla nos meus pacientes. Gente, eu posso fazer qualquer procedimento, mas se isso aqui, ó, não está ajustado antes do procedimento, eu não vou ter o resultado que o paciente quer. Então, muitas vezes, a gente tem que corrigir isso aqui para colocar o paciente para fazer qualquer tipo de terapia, tá? Então, mudar os hábitos alimentares, escolher os bons ativos e os bons suplementos são essenciais. A prática da atividade física e viver positivamente é o que de fato vai trazer os resultados estéticos que a gente quer, tá? Isso aqui é a cereja do bolo, né? Isso aqui só vai estimular o teu tecido. Isso aqui só vai jogar o estímulo para sua pele. Isso aqui é isso aqui, ó. Entendeu? É o que de fato modifica o comportamento do tecido. Agora, se esses fatores não suprem, né, nutricionalmente falando, né, o que eu quero de resposta diante desse estímulo, né, esqueça, a gente não vai ter bom resultado estético, não, tá? Então, acho que esse slide aqui, ele centraliza todas as discussões, né, ou talvez tudo que foi dito, né, ao longo daquele evento, né? Então, isso aqui é que de fato mantém a nossa pele sempre íntegra e saudável, né? Então, por exemplo, os bioestimuladores, né? Que hoje está muito em evidência. Cadê aqui os bioestimuladores? Tá por aqui. Aqui, ó, os bioestimuladores. Eles têm sido adotados, né? Mais frequentemente, até as técnicas estão melhorando, os produtos estão melhorando, né? Estão melhorando. Isso aqui acaba sendo aí um objeto de grande procura porque a gente injeta substâncias sobre a pele que elevam a produção de colágeno no tecido. Então, aqui, quando a gente fala de estratégias nutricionais associadas, né, aos preenchedores, a gente tem que lembrar que, né, uma dieta rica em antioxidantes, né, que tem uma grande quantidade, ou
uma oferta adequada de proteínas e alguns suplementos, né, vão ajudar a melhorar a função dessa pele, tá? Então, todo o resultado que eu quero mediante ao procedimento vem de fato levando em consideração esse perfil do paciente, tá? Então, para pele, para manutenção de tecido ósseo, e por que que eu estou falando de tecido ósseo? Porque, gente, embaixo da pele tem osso. O osso, ele sustenta os tecidos moles. Então, a gente não só envelhece aqui, ó, em estrutura de tecido, a gente envelhece também perdendo densidade óssea da face, né? Então, quando a gente vai entrando, né, no processo de envelhecimento, a estrutura óssea da face, ela também diminui, né? Isso aqui ninguém fala, né? A gente tem que preservar essas estruturas ósseas. Isso aqui é dependente de fatores nutricionais, do consumo adequado de cálcio, de vitamina D, né? De magnésio. Então, essas estruturas, à medida que elas vão reduzindo, né? De tamanho, de espessura, já não sustentam mais esse tecido, né? Então, a gente tem aí a expressão, né? Do envelhecimento, né? Da face envelhecida, também sendo determinada por esse processo, tá? Então, essa flacidez que é gerada na pele, né, que a gente chama de pitose cutânea, ela vem da perda estrutural, né, do meu tecido, né, da minha matriz extracelular, mas vem também da perda desse tecido ósseo. Então, a gente tem que pensar na saúde óssea também, né? Enquanto o indivíduo está envelhecendo, né, essa pele, esse tecido ósseo também está se perdendo. Então, o que que a gente observa, né? Acho que está no slide mais para frente, né? Que uma das coisas que a gente usa como referência para entender como está a saúde óssea do meu paciente, da minha paciente, é olhando a face dela, a característica da pele. Eu sempre falo que são duas estruturas que envelhecem juntas. Então, eu acabo sempre olhando a pele por essa perspectiva, né? A característica da pele, ela vai me sinalizar, olha só, vai me sinalizar como está essa saúde óssea. Então, é até um exercício que eu sempre estimulo nos meus alunos, né, nutricionistas. Puxa, se você pega uma paciente que tem uma flacidez de pele, né, bastante expressiva, né, encaminhe essa paciente para fazer uma avaliação de densidade mineral óssea, porque a tendência de perda nessas duas estruturas é extremamente grande, tá? Então, se eu perco o colágeno associado aí ao processo de envelhecimento, né, do declínio hormonal, né, na minha pele, muitas vezes isso vai se manifestar também em tecido ósseo, tá? Então, fragilidade óssea está associada com atrofia dérmica, tá? Então, a incidência de osteopenia e osteoporose é maior nesses indivíduos, né, que apresentam uma flacidez cutânea bastante expressiva, tá? Então, na face não é diferente, olha só, à medida que a gente envelhece, o declínio, a densidade desse tecido se reduz. E isso aqui é uma condição para a gente trazer essa característica da face envelhecida, tá? Então, aqui que a gente tem que pensar aqui também em suplementos, nutrientes que são importantes para o tecido, né? Então, uma das coisas que a gente tem que cuidar bastante, né? E quando a gente fala de nutrição, né? Para pele, para tecido ósseo, é restrição severa de calorias. Isso aqui é um dos principais fatores que determinam a forma como a gente envelhece, tá? Ou o aspecto envelhecido, né, dessas estruturas. Então, toda vez que eu faço restrição, uma restrição muito severa de calorias, existe uma tendência de que a perda estrutural de pele e tecido ósseo diminua bastante, tá? Então, a gente tem que manter uma ingesta adequada de nutrientes. E eu falo mais, principalmente quando a gente está em procedimento. Então, quanto de caloria eu tenho que colocar para um paciente que tá pensando fazer procedimento estético para tentar reverter esses processos, tá? Pelo menos 35 calorias por quilograma peso. E, então, eu tenho que ajustar essa quantidade de calorias. Tá? Um paciente que chega com uma restrição muito baixa, consumindo 20, 25 calorias por quilograma peso, eu tenho que subir o meu nível energético para que, puxa, o que eu quero de resposta, né? Principalmente sobre os procedimentos, acabem favorecendo o meu paciente, tá? Então, o que que a literatura fala? Que pelo menos 35 calorias por quilograma peso é o necessário para a gente manter essas funções teciduais, tá?
Então, ajustar a quantidade de calorias. E dentro desse ajuste vem as quantidades de macronutrientes. Então, primeiro eu ajusto proteína, então eu coloco ali em torno de 1,6 gramas de proteína por quilograma peso, o que é essencial para esse processo de regeneração tecidual, né, manutenção do balanço nitrogenado positivo. E aí eu posso usar várias estratégias, whey, peptídeos de colágeno, né, a própria alimentação, a quantidade de carboidratos é extremamente importante. Eu sempre coloco meus pacientes em torno de 45 a 55%, né, dessas calorias vindas do colágeno, né, e o restante vindos de gordura boa, tá? Gorduras mono e poliinsaturadas. Isso já é uma conduta nutricional da minha prática clínica que eu faço antes de qualquer procedimento estético, a fim de manter a questão nutricional adequada para o meu paciente, tá? Aí eu coloquei o que a gente pode usar, né, de cofatores para que essas respostas teciduais, de fato, né, otimizem os meus resultados, os meus procedimentos. Então, adoro a bioxina, né, que tem vitamina E, tem ali o geranil, geraniol, extremamente antioxidante, reduz, né, o impacto desse dano oxidativo associado aos mecanismos de envelhecimento, da perda da função do estradiol, o biova, biovabio, que é extremamente importante para estimular os componentes do tecido que produzem colágeno, né? Então, tecido ósseo, tanto a pele, né? São tecidos que produzem pelo menos ali 70% das proteínas em colágeno. Então, a gente tem que ter esse estímulo nutricional para que a gente volumize essa proteína na pele e no osso. Então, o biova aqui entra como um fator extremamente importante. A vitamina K, o cálcio, o magnésio, o boro, o manganês e a vitamina D, né? Então, uma formulazinha para a gente melhorar ali a densidade mineral óssea e também, né, a saúde da nossa pele. Bom, uma coisa que foi falada, né, nesses eventos, né, é sobre o nosso bumbum. Todo mundo quer a nossa bunda. O mundo inteiro quer o nosso bumbum. Então, existem lá o Brazilian Butt, que nós brasileiros somos referências em bunda, gente. Isso é muito legal. Então, todo mundo gosta do nosso bumbum. E a gente é espelho mundial, né, para as técnicas para volumizar e aumentar o glúteo. Então, o mundo inteiro olha para o nosso bumbum e se espelha, né, nos nossos glúteos como um padrão estético mundial. Então, existem várias técnicas hoje para aumentar, volumizar, né, o bumbum e para deixá-lo mais atraente, né, do ponto de vista estético, tá? Então, hoje os bioestimuladores, né, principalmente aí os preenchedores, está muito em alta essas técnicas de harmonização glútea, e a gente pode trabalhar com a prescrição oral, né? Então, eu não sei se alguém conhece alguém que já fez, ou quem já fez aqui na sala, mas a gente consegue otimizar os tratamentos, né? Principalmente com o uso dos bioestimuladores, com, né, os nossos ativos orais, né? Então, os cofatores para a produção de colágeno e para a produção de ácido hialurônico, que é o que de fato vai dar a forma para o bumbum lá na frente, são dependentes de vitamina C, do próprio ácido hialurônico, dos cofatores estimuladores, por exemplo, o Biovabil, do ácido alfa-lipóico e do péptano, né? Então, proteínas que estimulam a produção de colágeno. Então, dos protocolos para harmonização de glúteo, está muito em alta hoje, a gente pode aí também otimizar as suplementações orais. E isso aqui acaba melhorando o aspecto estético do tecido, porque você fornece para aquele tecido, né, vitaminas, enfim, compostos bioativos que são interessantes para a produção de colágeno, tá? Então, essa suplementação, ela já pode anteceder o procedimento, né? Então, o paciente vai procurar o tratamento estético para fazer a harmonização de glúteo, né? Pelo menos 30 dias antes, eu já posso oferecer, né, esses cofatores para a gente já ter elementos ou substratos para esse paciente ter ali um bom resultado no pós-procedimento, né, que leva em torno ali de 60 dias após a técnica aplicada, tá? Mas a principal técnica, a técnica muda um pouco de profissional para profissional, mas o produto que é colocado no bumbum não muda muito, né? O que a gente vê que são os bioestimuladores e os volumizadores.
Então, o que se injeta, o que se coloca, não diferencia. É praticamente o mesmo. O que muda é a técnica de preenchimento, né? Que cada profissional acaba adotando uma técnica em especial e que, com certeza, né, já traz um impacto bem significativo sobre a harmonização do glúteo, né? E a questão da longevidade, né, que foi outro tema que foi falado bastante. A gente já falou um pouquinho de algumas coisas que tem relação com essa questão, né, de viver mais. Uma delas é, de fato, a diminuir essa imunossenescência, né? Hoje a gente sabe que o idoso é mais suscetível a doenças, e essa suscetibilidade a doenças vem da imunocompetência, né? Então, você diminui a sua capacidade imunológica à medida que a gente envelhece. Isso aqui tem relação com os fatores hormonais, tá? Os hormônios sexuais, eles são extremamente importantes para regular essa função imunológica, né? Na mulher, em especial, o estrogênio tem uma ação anti-inflamatória, imunomoduladora enorme. Então, você fica mais suscetível, sim, a doenças à medida que você envelhece, porque você diminui a capacidade das suas células de defesa, né, de proteger, né, os danos que são gerados no organismo. Não só danos que vêm de patógenos, mas os danos intrínsecos, né, aquilo que, por exemplo, vem do meu tecido adiposo, da minha resistência insulínica, do aumento dos meus marcadores inflamatórios, né. Então, isso aqui acaba sendo um alvo terapêutico, né, como estratégia anti-envelhecimento. Então, sim, a gente pode usar, olha só, quantas estratégias para tentar minimizar todo esse processo, né? A dieta, sim, sem sombra de dúvida, é essencial nessas estratégias. O uso de vitaminas e minerais, olha só, eles deixam bem explícitos o uso de probióticos, né? Prebióticos, de nutracêuticos, né? Ou seja, a gente tem vários componentes que a gente chama de componentes ou compostos senolíticos que atuam sobre essa senescência celular ou sobre essas células senescentes. Então, a gente pode usar aí as estratégias nutricionais e bem como os nossos nutracêuticos para atuar sobre esse processo. E olha só, eles voltaram de novo a falar das sirtuínas, que são aquelas proteínas dentro das nossas células que melhoram a função mitocondrial. Então, a gente volta para a mitocôndria de novo, né? Então, quando a gente fala de promover ou diminuir o processo de envelhecimento, né? Como eu falei, a casa do processo é as nossas mitocôndrias. Então, as sirtuínas são alvos, né? é, das terapias anti-envelhecimento, tá? Então, tudo que estimula a atividade dessas sirtuínas vai ter efeito sobre o nosso mecanismo de envelhecimento celular. Então, o que que a gente pode usar para ativar as nossas sirtuínas? A gente tem uma família de sirtuínas, tá? Mas a sirtuína 1, em especial, é a principal sirtuína que tem relação com o aumento da nossa capacidade antioxidante, que tem relação com o aumento da nossa capacidade antiglicante e que protege as nossas células, e com o aumento do número de mitocôndrias e que protege as nossas células dos danos. Então, o que que a gente pode usar para aumentar essas sirtuínas anti-envelhecimento, né? Resveratrol, coenzima Q10, a bioxina, principalmente porque a bioxina tem ali o alfa-tocoferol, né, e que tem uma atividade enorme sobre essas sirtuínas, além de ter ali os flavonoides, né, do geranil, geraniol, o selênio, né, hoje a gente tem aí alguns estudos mostrando a importância do selênio como ativador de sirtuínas, o próprio zinco. Poderia ter colocado aqui também a vitamina D, que é um outro ativador, né, das sirtuínas, e o indol 3-carbinol, sulforafanos, né, que eu também poderia ter colocado aqui como um indutor, né, dessas sirtuínas anti-age. Então, a gente tem aí como otimizar essa resposta, né, com vários nutracêuticos que a gente chama de nutracêuticos senolíticos, ou geroprotetores, né, que protegem aí o nosso organismo do envelhecimento, tá? Então, gente, foco no tratamento anti-age, é usar os ativadores de sirtuínas, tá? Lógico que não adianta nada eu usar isso aqui se meu estilo de vida e meus hábitos alimentares são péssimos, tá? Então, eu lembro daquela coisa no centro da bola, eu tenho que primeiro organizar aquilo para depois trabalhar em cima desses fatores específicos, tá? Então, não adianta o cara ter maus hábitos alimentares, não se alimentar bem, não fazer atividade física e querer ativar isso aqui, né? Ele não vai ter resposta positiva nenhuma. Primeiro eu organizo a bagunça e depois eu vou lapidando aquele paciente, tá? Então, citoínas sempre vai ser alvo terapêutico, né? Ah, nessas condutas anti-envelhecimentos, ó. Então, sirtuína aqui no centro, né, do processo, o que a gente pode usar, ó, para ativar essas sirtuínas, né?
ou quando você ativa essas sirtuínas, que tipo de situação, né, benéfica eu tenho no meu organismo, então, manutenção da função mitocondrial, então é isso que a gente quer. E olha esse slide aqui, que bonito, né? A gente tem muita coisa que a gente pode aplicar, suplementar, para elevar essa atividade mitocondrial, né? Eu destaco aqui alguns medicamentos geroprotetores, né? Como, por exemplo, metformina e os fibratos, né? Então, não é da prática do nutricionista, mas quem consegue prescrever esse tipo de medicação são dois medicamentos extremamente interessantes e que acabam promovendo aí melhora de função mitocondrial, tá? Bom, mudanças de temperatura, eu já falei que são fatores que induzem aí a alteração da nossa pele, né? Então, a exposição a altas temperaturas ou às baixas temperaturas acabam também trazendo como consequência, né, alterações no tecido. O próprio sono, então a nossa pele tem um ciclo circadiano, isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, tá? O que que eu quero dizer com isso? Que durante as 24 horas do dia, né, sua pele trabalha diferente. Ao passo que tudo que você produz em termos de matriz, colágeno, elastina, ácido hialurônico, é feito enquanto você dorme. Então, o sono da beleza, meus amores, ele existe. Então, dormir é importante porque todo o processo de reparo tecidual, ele acontece no período noturno. Então, a síntese de colágeno, o aumento das enzimas antioxidantes, toda a função da célula reparadora acontece enquanto você está no seu período de repouso. Então, a hora do sono, ele é extremamente importante. Eu estimulo muito os meus pacientes a terem bons hábitos, né, noturnos, para que o sono seja de boa qualidade. Então, aqui vale todas as estratégias, né? A higiene do sono, a leitura de um bom livro antes de dormir, né? Diminuir a exposição à luz, o uso da própria melatonina, né? A gente sabe que a melatonina, ela tem um efeito indutor do sono bastante interessante, principalmente reduzindo a latência do sono, que é o período que você deita na cama e de fato dorme, né? A melatonina ela encurta esse tempo. Isso é bom para pacientes que são agitados, que muitas vezes acabam demorando a pegar no sono, então o uso da melatonina pode ser efetivo nesse sentido. Enfim, então o fato de você repousar é extremamente importante como uma estratégia anti-envelhecimento. Então lembrem que todos os mecanismos de reparo do teu organismo e principalmente da pele, né, acontece enquanto você dorme, tá? Qual é a média de sono? O que seria o ideal, né? E nem todo mundo tem, 8 horas por dia, né? Se você for pegar a maior parte das literaturas, os estudos de meta-análise, enfim, todos eles acabam falando aí de pelo menos 8 horas por dia de sono para poder ter esse mecanismo de reparo, né? De fato, evitar aí esses fatores de exposição, né? Tudo o que a gente já falou que agride o tecido, se a gente puder minimizar, vai promover um efeito anti-envelhecimento no tecido, né? É, e geralmente isso aqui, né, tem alteração epigenética, molecular, né? Enfim, hormonal, então prevenir a pele do dano, né? Acaba também diminuindo os marcadores de envelhecimento, tá? Os antioxidantes, né? Só para a gente já fechando, são extremamente importantes nesse processo. Então, como eu disse lá no início, à medida que eu envelheço, né, eu tenho que aumentar a minha capacidade antioxidante. Isso aqui para a pele é essencial. Então, eu tenho que pensar nas estratégias é, como estratégia anti-age, o uso, né, dos antioxidantes orais, tá? Então, tudo que vai proteger a minha pele dos radicais livres acaba, olha só, prevenindo dano no tecido, tá? Então, os fotoprotetores hoje, né, acabam sendo aí determinantes para esse processo, tá? A gente já deu a formulazinha lá em cima. E aí, os antiglicantes, né? Então, eu posso usar a dioxina como estratégia antiglicante e antioxidante. A N-acetilcisteína eu gosto bastante para exercer esse efeito, para diminuir o dano oxidativo e a glicotoxicidade. E eu gosto da taurina também, porque ela inibe as reações de produção de compostos de carbonílicos, né? Que são extremamente reativos para a pele. São glicotóxicos, né? Então, a taurina tem um efeito antiglicante também bem interessante, tá? Então, reduzir ali a glicotoxicidade e o dano oxidativo. E, lógico, as estratégias de reparo tecidual. E aqui entram procedimentos estéticos. Então, o que que foi falado no evento? O fotobioestimulador. Opa, perdão. A fotobioestimulação, né? Então, é o uso do laser, né? Da laser terapia,
como uma das estratégias para a gente estimular as reações de produção de colágeno na pele, né? Então, o LED vermelho, por exemplo, né? Ele ajuda muito nesse processo, porque o comprimento de onda nessa situação em específico, né, aumenta a atividade mitocondrial. E toda vez que eu aumento a atividade mitocondrial, lembra que eu falei que aumenta os meus níveis de energia, eu aumento a minha capacidade antioxidante. E quando que eu entro com essa estratégia? Quando toda aquela bagunça já foi arrumada, né? Então, quando eu já pensei na, na melhora da dieta do meu paciente, quando ele já mudou os seus hábitos alimentares, seu estilo de vida, quando a suplementação já entrou naquele paciente, e aí sim eu consigo entrar com as terapias de regeneração, tá? Como eu falei, existem várias hoje, né? E eu posso voltar aqui, ó, para vocês verem as principais. Talvez nesse slide aqui, ó, a gente tem aí praticamente todas as terapias que acabam sendo utilizadas para promover esse tipo de rejuvenescimento celular, tá? Tecidual. Então, aqui a gente tem praticamente as estratégias terapêuticas dentro da estética que possam melhorar bastante o nosso tecido. Lembrando sempre que a gente só coloca isso como estratégia à medida que esses fatores já estão todos ajustados no meu paciente, tá? Então, gente, dá para trabalhar a pele envelhecida, né? A gente tem aí infinidade, inúmeros tratamentos, lembrando que a terapia molecular, a ortoterapia, ela está muito forte, né? Então, a nutrição molecular hoje, ela está muito em evidência. A gente tem que pensar na essência do envelhecimento, onde as coisas acontecem, que tipo de nutriente participa daquelas reações. Então, acho que o legado que foi deixado nesse evento, esse ano, foi justamente ter um olhar dentro da célula sobre os mecanismos de reparo. Principalmente quando a gente está falando, né, dos mecanismos intrínsecos, né, do envelhecimento. Então, a gente tem como manejar, né? A nutrição está muito inserida nesse contexto, nesse processo, e com certeza, quando a gente leva isso para a nossa prática, a gente vê muita diferença nos nossos resultados, tá? Então é isso, meus amores. Foi uma pincelada, né, de um evento enorme. Foram 3 dias. Tem mais de 15 mil pessoas girando nesse evento. Então é muita gente, é muita sala, é muita aula, mas com certeza ali a nutrição ela está inserida fortemente, fortemente dentro desse universo. O que me deixa muito feliz, Graci, que a nutrição faz parte dessas estratégias, né? É verdade. Pessoal, não Dúvidas? sei se temos dúvidas, perguntas. Dúvidas? É, eu gostaria de tirar uma dúvida, Rodrigo, Diga, é, Léo. com respeito assim à questão que a gente sabe que hoje a questão do estresse tem um Boa. impacto muito grande no envelhecimento, né? Exato. Inclusive, Tanto o né, estresse tem físico, o impacto, estresse emocional, né? Enfim, a gente pode exatamente, generalizar o estresse, né? exatamente. E então, claro que se o estresse estiver presente, todos esses mecanismos de reparação eles estão prejudicados, né? Exato. E então o que que tu sugeres assim para gente, além do que tu apresentasse, o que que se pode fazer, né? Ali adicionar junto para trabalhar esse estresse que já possa também estar Tá. trabalhando muitas outras coisas junto. Legal, boa pergunta. Então, assim, quando a gente identifica isso, Lé, no nosso paciente, aquele paciente estressado, que hoje não é incomum, né? Hoje todo mundo é. Todo mundo tem um nível de Exatamente. estresse, de ansiedade um pouquinho elevado, né? A gente tem aí o contexto, né, ambiental favorecendo isso. Então, é trabalho, é rotina, então isso, a própria alimentação ruim, então isso favorece. Então, o que que a gente tem como conduta nessas situações, né? Poxa, eu acho que o básico já é um bom começo. Então, estimular a atividade física, tentar mudar a alimentação, já é uma boa estratégia para tentar melhorar os níveis de estresse do nosso paciente. Mas hoje a gente tem os adaptógenos, né?
Os adaptógenos, eles ajudam muito a manejar o nível de estresse do nosso paciente. A gente tem a rhodiola rósea, como um bom adaptógeno, o ashwagandha, com um bom adaptógeno, a erva de São João, que é o hipéricum, perfolato também ajudando na modulação do estresse, o crocus sativus, que diminui muito a recaptação de serotonina, então mantém o seu nível de serotonina mais alto. Então, hoje, os adaptógenos, eles são amplamente utilizados para a gente fazer essa modulação, tá? Inclusive, né, Graça, pode ser um tema de uma próxima aula, né? Pode sim, de Modulação do adaptógenos estresse, né? e De modulação do estresse. endógenos. Perfeito, modulação do estresse. Já vou Já, deixar anotado. já deixa aí. E eu poderia, por exemplo, adicionar os adaptógenos tranquilamente ali junto com a Tranquilo, porque as biotina, vias, até vai ser um sinérgico naquelas vias que a gente falou, entendeu? certo. Ok, Perfeito, pode obrigada, colocar, Rodrigo. não tem problema nenhum, tá bom? Obrigada, então. De nada. Mais alguma dúvida, gente? Então, acho que é isso, né, Graça? É isso, gente. Deixei o canal do Clube da Nutrição ali no chat para vocês entrarem e já Boa. saberem das novidades. Vou deixar alguns protocolos ali também, ok? E muito obrigada pela presença de todos. Rodrigo, muito obrigada mais uma vez por essa Imagina, aula tamo maravilhosa. junto. Tá bom? Até mais, gente. Tchau, Muito tchau. Beijo. obrigada. Bom dia para Valeu, bom vocês. Tchau, dia. tchau. Dia, tchau, tchau.